Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este curso de Introdução ao Pensamento Matemático. Eu sou o professor Aquino e na videoaula passada nós fizemos exercícios envolvendo proposições condicionais. E nessa videoaula nós vamos falar sobre quantificadores universais e quantificadores existenciais. Mas antes, deixa logo o seu curtir, não esquece de se inscrever no canal para que ele possa crescer e chegar a mais pessoas, ajudando na formação de mais alunos. Além disso, se você puder ajudar quem lhe ajuda, compartilhe esse vídeo com o seu colega ou a sua colega que também está estudando esse conteúdo de lógica. Vamos lá para a videoaula. Vamos começar aqui na videoaula discutindo uma situação que seja desse tipo. Quando todos os elementos de um conjunto A não vazio atendem a uma determinada propriedade P, a gente pode falar o quê? A gente pode dizer assim, para todo x de A, x tem a propriedade P, ou a gente pode falar assim, qualquer que seja x de A, x tem a propriedade P. Alguns exemplos aqui. Para todo número natural n é um número positivo ou nulo. Então, olha só, qual é o conjunto aqui? O conjunto é o conjunto dos números naturais, né? O conjunto dos números naturais, ele começa no 0 e vai 1, 2, 3, 4 e assim vai, né? São os inteiros positivos, tá? Então, olha só, dado que você tem um elemento x, né? Aqui nesse caso, um elemento n desse conjunto, então, esse elemento ele vai ter uma seguinte propriedade que é, ele é positivo ou ele é nulo, né? Ou seja, ele pode ser o 0 ou ele vai ser um número positivo. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. Então, a propriedade aqui em questão é essa aqui, ser um número positivo ou nulo. Beleza? E cada um dos elementos desse conjunto atende a essa propriedade. Ok. Outro exemplo, qualquer que seja o ser humano x, x precisa beber água. Qual é a propriedade aqui? A propriedade é precisar beber água, né? Ou precisa beber água. Isso é a propriedade. Se você pega o conjunto formado por todos os seres humanos que existem, né? E pega um elemento desse conjunto, qualquer que seja esse elemento desse conjunto, vai ser uma pessoa, essa pessoa precisa beber água. Então, é outro tipo de afirmação que você pode fazer. Quando a gente tem uma situação como essa aqui, onde você tem uma propriedade que ela vai ser válida ou que ela vai ser atendida por todos os elementos de um conjunto, nós vamos definir o que a gente chama de um quantificador universal, tá? Ou seja, universal no sentido de que pega todos. E nós vamos ver no próximo quadro como é que ele é. Temos aqui agora, então, o que a gente vai chamar de quantificador universal, que tem esse símbolo aqui que parece a letra A de cabeça para baixo e que a gente vai ler como sendo para todo. Então, com esse símbolo, com o quantificador universal, a gente consegue criar uma proposição que vai ter esse formato aqui, para todo x pertencente a A, P de x. Onde esse P de x é o quê? É dizer que x tem a propriedade P. Então, aqui, pensando nos exemplos que a gente viu anteriormente, no quadro passado, olha só. Para todo n pertencente aos naturais, n maior ou igual que zero. Qual é a propriedade aqui? A propriedade é ser maior ou igual do que zero. E aqui está o para todo, então estou querendo dizer o seguinte, que cada um dos elementos do conjunto dos números naturais atende a essa propriedade. Qual é a propriedade? Ser maior ou igual do que zero. Agora aqui, como ficaria a outra frase que a gente tinha dado de exemplo no quadro passado, né? Para todo x ser humano, ou seja, qualquer elemento que seja do conjunto formado por todos os seres humanos, ou para todos os elementos do conjunto formado por todos os seres humanos, x precisa beber água. Então, de novo, qual é a propriedade aqui? A propriedade é precisa beber água. Então, eu estou falando que pega qualquer elemento desse conjunto formado por todos os seres humanos, esse elemento desse conjunto vai precisar beber água. Então, está aqui exemplo de quantificadores universais, beleza? Vamos agora ver uma outra situação. Digamos agora que nós temos uma situação onde apenas alguns elementos de um conjunto atendem a uma determinada propriedade. Então, eu tenho assim, quando algum elemento de um conjunto não vazio A atende a uma determinada propriedade P, a gente vai dizer o seguinte, existe x de A, tal que x tem a propriedade P, ou a gente vai poder dizer, para algum x de A, x tem a propriedade P. Alguns exemplos, existe número natural n, tal que n mais 3 é igual a 5. Bom, isso aqui, qual é o número natural, né? Nesse caso aqui é 2, porque 2 mais 3 é igual a 5. Então, esse número natural aqui, é o 2. Aí ele fala, existe número natural n, tal que n mais 3 é igual a 5. No caso, n é 2. Outra forma de falar, um outro exemplo, na verdade, seria aqui, para algum ser humano x, x tem olhos castanhos. Ah, professor, mas existem pessoas que têm olhos azuis, existem pessoas que têm olhos verdes. Não importa, eu estou falando que algum ser humano x, então do conjunto formado por todos os seres humanos, você pode pegar algum que tem olhos castanhos. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 1000, não importa, mas a gente pode dizer que algum.
Ou a gente poderia dizer também pelo menos um, tá? Então esse que é o sentido. Você vai dar um conjunto e dentro daquele conjunto eu vou ter elementos que atendem a uma determinada propriedade, beleza? Então nesse caso aqui a propriedade foi tem óleos castanhos, nesse caso aqui a propriedade foi n mais 3 é igual a 5, né? Bom, isso vai nos permitir criar um outro tipo de quantificador que nós vamos ver no próximo quadro. Vejamos então aqui nesse quadro o quantificador existencial. Existencial no sentido de existir. Então, olha só, o símbolo é contrário aqui, ó, veja que é um símbolo escrito ao contrário, que a gente vai ler como sendo existe. Ele vai ser o quantificador existencial e ele vai criar essa proposição nesse formato. Ó. Existe x pertencente a tal que p de x, onde esse p de x, de novo, né, significa x tem a propriedade p. Então, exemplos, ó, existe x pertencente aos naturais com n mais 3 igual a 5. É o exemplo que a gente viu anteriormente, só que escrito agora com simbologia. Ó. Digamos que o 2 mais 3 é igual a 5. Então, nós temos aqui o nosso n como sendo 2, tá vendo? Então, existe n pertencentes aos naturais, tal que n mais 3 igual a 5. A gente poderia escrever aqui agora também, ó, existe x ser humano, x tem óleos castanhos. Né? Então, de novo, ó, qual é a propriedade? Tem óleos castanhos. Do conjunto formado por todos os seres humanos, existe algum ser humano que tem óleos castanhos. Tá? E aqui no caso a propriedade seria n mais 3 igual a 5. Né? Então, de todos os números naturais, existe um número natural que atende essa propriedade. Beleza? Então, fizemos aqui agora o quantificador existencial. Só que veja, nesse caso aqui da letra A, tinha apenas um elemento do conjunto que atendia a propriedade. Já nessa alternativa B aqui, nesse exemplo B, nós temos vários elementos do conjunto formado por todos os seres humanos que atendem a essa propriedade de ter óleos castanhos. Então, veja que pode ter situação onde tem apenas um e pode ter situação onde tem mais de um. Nessas situações onde existe apenas um, nós vamos ter um quantificador existencial que vai ser especial, que nós vamos ver aqui no próximo quadro. Vejamos então que nesse quadro o que a gente vai chamar de quantificador existencial de unicidade. Unicidade no sentido de ser único. Que vai ser, de novo, o símbolo é, só que escrito de maneira invertida e com essa exclamação aqui do lado. Às vezes também, dependendo do livro que você estiver usando, a anotação vai ser esse é escrito, né, que é o existe, e uma barra assim do lado. Então a gente vai ler isso aqui como sendo existe um único. E daí a proposição que você forma é desse tipo. Ó. Existe um único x pertencente a tal que p de x. De novo, né? P de x significa x tem propriedade p. Então aqui, por exemplo, ó, opa, para lá que eu risquei aqui sem querer. Então, olha só. Existe um único n pertencentes naturais, n ao quadrado é igual a 9. De fato, só tem um número natural, que é o 3, que quando você faz 3 ao quadrado, te dá 9. Tá? Agora aqui, ó, existe um único x ser humano, x tem nome Luiz. Bom, pera lá. Se a gente está trabalhando, né? Se a gente está trabalhando no conjunto formado por todos os seres humanos, e eu falo que existe um único ser humano que tem nome Luiz, no caso a propriedade aqui tem nome Luiz. Isso aqui fica uma proposição que é falsa, né? Então veja que como você tem uma proposição, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né? Nós já vimos que uma proposição ela tem valor lógico verdadeiro ou falso. Então nesse caso aqui de cima, era uma proposição que era verdadeiro, né? Existe um número natural e é um único, que no caso é o 3, que ele é ao quadrado é igual a 9, ou seja, que tem a propriedade de ser ele é ao quadrado igual a 9. Já aqui nessa outra proposição é falsa, né? Se o conjunto é formado por todos os seres humanos, eu falar que existe um único ser humano que tem nome Luiz, isso é falso. Se eu tivesse modificado um pouquinho, eu tivesse colocado o quantificador existencial aqui, só o existe, né? Tivesse colocado só assim, ó, existe x, e aí o resto tudo igualzinho, ficava ok, estava certo. Mas quando eu botei existe um único, aí já fica falso, porque não é único, né? Tem mais de um. Beleza? Então, entendeu? Nós temos o quantificador existencial, que é o geral, que vai significar, no caso, pelo menos um, né? Ou seja, de um ou mais. E você vai ter o quantificador existencial de unicidade, que aí é um único. Então, vai ser existe um único que atende àquela propriedade. Belezinha? Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente poder treinar. Vejamos agora esse exercício, mas antes, pausa a videoaula, tenta fazer e depois compara a sua resolução com a minha. Pausou? Tentou fazer? Então vamos lá. Determine o valor lógico das proposições abaixo. A primeira proposição aqui, ó, Pzinha. Para todo x pertencente a R, x é maior que zero. E aí, verdadeiro ou falso? Bom, isso é falso, né? Porque o conjunto formado pelos números reais também tem números negativos. E aqui ele está falando que todos os elementos, né, do conjunto dos números reais, eles têm que ser positivos ou igual a zero, né? Está escrito aqui x maior que zero. Então isso é falso, né? No caso aqui é um quantificador universal, né? E aqui da propriedade qual é? É ser maior ou igual que zero. Bom, vamos agora para a próxima alternativa. Para toda A, ave e fêmea, A bota ovo. Bom, qual é a propriedade? A propriedade é bota ovo. Aqui é um quantificador
universal, né? Porque tem o para todo. E aí ele faz, ó, para toda A, ave fêmea, A bota ovo. Isso é o quê? Verdadeiro, né? As aves fêmeas, elas botam ovos. E todas as aves fêmeas, elas botam ovos. Então, para toda A, ave fêmea, A bota ovo. Isso aqui é verdadeiro. Agora, próximo, ó. Existe F fruta, F tem cor amarela. Bom, a propriedade tem cor amarela. Aqui nós temos um quantificador de existência, né? Um quantificador existencial. Então, basicamente, ele está falando assim, ó, no conjunto formado de todas as frutas, existe fruta, ou existem frutas, né? Ou existe pelo menos uma fruta que tem cor amarela. Isso é verdadeiro, né? A gente pode pensar, por exemplo, na banana. A banana tem cor amarela. A carambola também tem uma cor amarela. Então, você pode pensar em várias outras frutas que têm cor amarela. Então, verdadeiro. Próximo aqui agora, olha só. Existe N pertencentes naturais, N mais 1 igual a 4. Bom, a propriedade aqui é N mais 1 igual a 4. Aqui nós temos um quantificador de existência, né? Um quantificador existencial. Então, a pergunta é, será que tem algum número natural? Ou será que tem pelo menos um número natural que atende a essa propriedade? Bom, vai ser falso. Por quê? Aqui a gente pode resolver, né? Ó, 2n mais 1 é igual a 4. Então, se eu estou somando 1 desse lado, eu posso subtrair 1 do outro lado, né? Então, 2n é igual a 4 menos 1. Então, eu tenho 2n igual a 3. Se eu estou multiplicando 2 desse lado, eu posso dividir o 2 no outro lado. Então, vai ser n igual a 3 sobre 2. Bom, mas 3 sobre 2, né? Se a gente calcular a metade de 3, né? Pensa aí, por exemplo, R$3 dividido para duas pessoas vai dar R$1,50 para cada um, né? Então, é 1,5. Mas, para lá, 1,5 não é um número natural. O número natural, ele é... Ó, vamos lembrar, o número natural é o conjunto formado por números inteiros positivos, então, e o zero. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? 1,5 não está nesse conjunto. Então, essa propriedade aqui, ó, você não tem número natural que atenda essa propriedade. Portanto, essa nossa proposição aqui ela é falsa. E aí, você acertou, você errou? Coloca na seção de comentários. Se você acertou, muito bem, você está aqui bem treinado. Se você errou, vamos fazer outros exercícios para poder não errar mais, tá certo? E então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver o exercício que estou deixando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, inscreve-se. Eu acho que as minhas videoaulas vão poder te ajudar durante todo o seu estudo de matemática. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!